noite para você. Começa mais um Sermões Bíblicos e hoje eu vou falar sobre Saul, o rei de Israel. Um rei que foi rejeitado por Deus. Bom, por que eu vou falar sobre ele de novo? Porque o outro vídeo não ficou bem, né? Por conta do horário também, né? E aí eu tive que fazer na correria ali. Aí não ficou bem. Mas eu tô mais à vontade, né? Então eu vou fazer esse vídeo aqui com você, tá bom? Bem, vou falar sobre Saul, né? Um homem. Já preguei essa mensagem em muitas igrejas adventistas que eu sou convidado a pregar, né? Já preguei muito sobre essa história e o pessoal tem gostado dessa história de Saul. Toda igreja adventista que eu vou, você pode até observar, eu prego sobre essa história, prego sobre outras também, sobre o Éden, sobre Adão e Eva, como eu falei anteontem. A de Adão e Eva é a que eu mais prego, é o meu carro-chefe em toda igreja adventista que eu vou. Sempre prego sobre Adão e Eva. Saul também é uma mensagem boa que eu prego em toda a igreja adventista. Toda igreja adventista que me chama, eu estou indo lá pregar sobre Saul. Por quê? Porque é uma história interessante. Eu acho que eu nunca vi uma pessoa pregar sobre essa história. Muito difícil, né? É mais eu que prego sobre essa história. Eu sempre vou para a igreja adventista e eu nunca vi uma pessoa pregar sobre essa história. Eu acho meio difícil, né? Uma pessoa pregar, uma história tão boa, tão interessante, e uma pessoa não pregar sobre essa história tão bonita. Então eu sempre prego sobre essa história em toda a igreja adventista que eu vou. Sempre sou convidado a pregar. Eu canto também, toda a igreja adventista que me chama. Eu canto músicas adventistas, certo? E músicas tranquilas de outros cantores também, como J. Neto, que é um cantor que eu mais canto na igreja adventista, é J. Neto, entre outros cantores adventistas também, que você pode ver também no vídeo de música, no canal de música que eu tenho aí, tá? Então, hoje eu vou falar sobre Saul, um homem que foi rejeitado por Deus. Que expressão ruim, hein? Rejeitado por Deus. Uma expressão meio ruim, né? Um homem ser rejeitado por Deus. Que coisa ruim. Um homem ser rejeitado por Deus. Olha que coisa ruim. Bom, eu vou, mas eu volto já. Voltei. Bom, pegue um papel, uma caneta, ou até um caderno se for mais fácil. Pegue um caderno, uma caneta, uma Bíblia e vai anotando aí. Hoje vamos viajar no livro de Samuel. Um livro interessante, o livro de Samuel. Deixa eu deixar o meu marca-página aqui. Aí, pronto. Eu vou falar sobre esse rei. Olha a trajetória, olha o que aconteceu. O que aconteceu com esse rei. Um rei que foi rejeitado por Deus. Imagine você sendo rejeitado por Deus, hein? Imagine. E esse rei foi rejeitado por Deus. Você deve estar estranhando o cenário, que eu gravo sempre na sala, eu estou no quarto porque meu pai está em casa e ele assiste a televisão aí, então eu estou aqui no quarto que eu estou mais à vontade. Mas na segunda-feira eu gravo na sala de novo, tá bom? Hoje eu só é no quarto porque tá mais diferente aqui, tá bom? E eu estou mais à vontade. E tá mais confortável. Mas antes de falarmos sobre esse rei, uma oração é sempre bom. Nós da Igreja Adventista sempre oramos antes de abrirmos a palavra. Eu tenho certeza que muitos amigos de outras religiões também, evangélicas, eles oram para que a palavra de Deus seja aberta e seja ministrada neste momento. Então peço que você feche os seus olhos aí, curve a sua cabeça e vamos
orar ao nosso Deus maravilhoso. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Me abençoe para esta mensagem de saúde. E que os meus amigos do YouTube, WhatsApp e Instagram possam ver esta mensagem e se converter em uma igreja adventista do sétimo dia. E que eles possam ver que essas mensagens são mensagens maravilhosas que a Igreja Adventista do sétimo dia sempre traz para os nossos dias hoje. Abençoe a Igreja Adventista do sétimo dia, uma igreja abençoada por ti, uma igreja que o Senhor sempre fica feliz quando nós, servos teus, pregamos a mensagem da palavra de Deus, a mensagem adventista. Que o Senhor me abençoe e abençoe também os amigos de outras religiões evangélicas que sempre pregam a mensagem inspirada por ti. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Bem, esse rei, eu vou contar a história desde o início. Muito bem. Os israelitas pediram por um rei, clamaram por Samuel. Samuel, nós precisamos de um rei. Os anciãos se reuniram. Os anciãos se reuniram e queriam um rei. Eles queriam um rei. Eles nem consultaram a Deus. Olha, quando a gente na igreja adventista faz uma reunião de comissão, antes de tudo, devemos consultar a Deus para ver qual é a resposta dele sobre uma pessoa que a gente quer indicar na igreja. A gente sempre tem que consultar a Deus. Nós, da Igreja Adventista, sempre oramos ali em comissão para nós pedirmos a Deus uma resposta sobre qual é a pessoa que deve ser escolhida para aquele cargo tão importante na igreja. Então, a gente sempre ora ali, né, na reunião de comissão que nós adventistas fazemos para escolher aquela pessoa que vai ser indicada para um cargo, né? Os pastores, né, distritais, né, sempre, né, escolhem ali as pessoas certas ali, oram a Deus e escolhem as pessoas certas ali, né? Comunicam a Associação Bahia ao pessoal da União para ver qual é a resposta ali, se a pessoa deve ou não estar apta para um cargo, né? Ela sempre tem que ser escolhida por Deus. Então os pastores, em geral, associação, pastores da União, eles sempre consultam a Deus ali. E eles fazem a reunião perguntando, será que essa pessoa está pronta para esse cargo? Será que ela é escolhida mesmo? Nós consultamos a Deus. E Deus responde, não, vocês, pastores, devem escolher aquela pessoa. Eu vou escolher para você aquela pessoa. Você deve eleger aquela pessoa que eu escolhi. A mesma coisa foi naquela época. Os anciãos, eles não consultaram a Deus. Teve alguns que foram contra. Mas os outros foram a favor. Os outros foram a favor. E foram até Samuel. Foram até Samuel. Samuel falou, mas vocês nem consultaram a Deus? Foi logo fazendo as escolhas de vocês sobre o rei? Por que isso agora? Samuel teve que consultar a Deus e disse, Senhor, o Senhor está vendo, o povo quer um rei, o que eu devo fazer? Aí Deus, não, faça o que o povo está pedindo para você fazer. Dê um rei para esse povo, eleja um rei, se eles querem, então que assim seja. Faça o que o povo está pedindo. E assim ele fez. Mas Deus falou, o homem que vai ser o rei, quem vai escolher sou eu.
Eu vou escolher o rei para você. Eu vou escolher. Não vai ser qualquer pessoa. Vai ser um homem consagrado segundo o meu coração. Segundo o meu coração. Então, Deus falou, olha, amanhã, nesta mesma hora, irá vir para a cidade um homem da tribo de Benjamim chamado Saul. É esse homem que vai ser o rei de Israel. Saul, filho de Quis. Saul era um simples fazendeiro, não entendia nada de rei, de reinado, nem nada disso. Mas só que era a escolha de Deus. Deus iria capacitá-lo. E aí, Samuel foi até lá. E disse, olha rapaz, você é Saul? Ele, sou eu. Olha, Deus falou comigo e disse que na mesma hora eu ia encontrar o homem da tribo de Benjamim, cujo nome é Saul, e ele será o rei de Israel. Então, você é o escolhido para ser o rei de Israel. Mas Saul, eu? Saul até duvidou, mas Samuel, logo eu não entendo nada disso, mas você vai ser o escolhido. Deus está te escolhendo. Você será o escolhido. A mesma coisa é na igreja. Às vezes a pessoa até acha, mas eu não entendo, mas Deus está te escolhendo. Deus está te escolhendo. Deus está te escolhendo ali. Para você que está na igreja, você que é adventista, Deus está te escolhendo para um cargo importante. É Deus que está escolhendo. Mesmo que você não tenha capacidade, mas Deus escolhe você. Você vai aprender tudo conforme Deus vai te ensinar. Deus vai te ensinar tudo. Você está na igreja, né? Seja adventista ou de outra religião, mas se você está sendo escolhido para um cargo importante na igreja, é Deus que está escolhendo. Mesmo que você ache que não tenha capacidade para ter um cargo na igreja, mas Deus está escolhendo você. Você não pode duvidar da escolha de Deus. Você não pode duvidar. Eu já tive um cargo na igreja, já fui diácono na igreja. Eu não entendia muito bem, mas depois me orientaram tudo certinho como eu deveria fazer tudo certinho como diácono. E eu fui diácono aí na igreja sede durante muito tempo. Fui eleito diretor de música, porque de música eu entendo um pouco, né? Fui eleito diretor de música, né? Deus me escolheu para ser diácono e diretor de música, sonoplastia. Eu não entendia muito bem mexer ali na sonoplastia, no som da igreja, mas me ensinaram como equalizar o som certinho, aumentar o volume do microfone, volume da música, tudo certinho. Porque Deus me escolheu para ser um sonoplasta também. Deus me escolheu para um cargo bom na igreja. Não importa o cargo que seja, se é diácono, se é tesoureiro, se é ancião, se é diretor de sonoplastia, de música, de ministério da criança, não importa. O cargo, quem está escolhendo você para esse cargo é Deus. Quem escolhe é Deus. Deus está escolhendo você. Aí vem os pastores em geral, de todas as igrejas adventistas em geral, faz a reunião, ora ali. Ora pela pessoa que vai ser capacitada pelo cargo que ela é escolhida. O pastor ora ali. E aí a pessoa é eleita. Fica 2 anos no cargo. Ela vai aprendendo. Mesmo que ela seja nova, mas ela vai aprendendo ali com quem já foi desse cargo. Ela vai aprendendo certinho ali. Basta você ensinar, você que é capacitado por Deus, que já foi escolhido por Ele para um cargo na igreja, você ensina certinho.
como é que faz. Deus está ali capacitando. Você está na igreja, mas não sabe como fazer aquilo que Deus te manda. Deus está ali capacitando. Deus está capacitando você. Deus está ali fazendo a escolha certa de você estar ali fazendo o trabalho dele perfeito. A mesma coisa foi Saul. Saul questionou, mas eu sendo rei, por que logo eu? Por que logo eu sendo rei? Eu não entendo disso. Mas Samuel, mas você vai ser o rei. Deus escolheu você. Imagine aí, amigo de todo o Brasil, você que é adventista, imagine Deus escolhendo você, mas você às vezes duvida, mas eu não sei como é que eu devo fazer isso, mas Deus vai lhe capacitar, amigo. Você que está na igreja adventista há muito tempo, não sabe ainda como fazer aquilo ali, aquele cargo certinho, você vai aprender. Deus está capacitando você. Tem cargos na igreja adventista que é difícil mesmo. Mas se você aprender tudo certinho, você vai pegar o jeito. Você vai pegar o jeito. Eu estou falando sobre Saul, sobre ele ser eleito rei, mas eu estou trazendo para você aqui. Você também pode fazer alguma coisa na igreja. Se você não sabe fazer oração na igreja, você aprende. Eu mesmo não sabia fazer oração na igreja. Eu fui aprendendo. Tudo certinho ali, eu fui aprendendo. Imagine aí. Eu fui aprendendo. Eu não sabia fazer uma oração. Não sabia. Fui aprendendo. Primeira vez que eu fui pregar na igreja, não sabia. Fui aprendendo. E como eu estou aqui fazendo para você hoje, estou aqui pregando para você. Eu não sabia pregar na igreja. Eu via as pessoas pregarem, mas pensava, como é que eu faço isso, hein? E aí me chamaram pela primeira vez a pregar na igreja. Eu não sabia, mas aí Deus foi me capacitando a pregar na igreja. Aí toda a igreja adventista que eu sou convidado, eu prego. E a pessoa gosta da mensagem. Eu não sabia. Eu ficava assim, eu pregar na igreja? Eu pregar na igreja? Eu não sei. Como é que é isso? Como é que é isso? Imagine aí agora. Eu não sabia pregar. Mas depois eu vim aprendendo. Meu pai foi me ensinando como é que se prega. Minha mãe também foi me dando alguns tópicos e eu fui aprendendo. Eu estou aqui fazendo com você que eu estou pregando para você. Neste sábado. Né? Neste sábado, que para nós adventistas, hoje já é sábado. Você não sabe disso? Você que ainda não é adventista, não sabe disso? Para nós hoje já é o sábado. Hoje é 21 de maio. 21 de maio. O horário, 8h14 da noite. Eu estou falando aqui para você. Às 8h14 da noite, hoje, sábado, 21 de maio. Que você pode ser capacitado, sim, a fazer alguma coisa na igreja. Você pode. Deus está te escolhendo. Você não deve questionar a escolha dele. Muito bem. Saul foi eleito rei de Israel. Ele foi eleito rei. Só que aí, ele venceu os amonitas, que foi a sua primeira batalha, sua primeira tarefa que Deus pediu que ele fizesse. E ele fez. E aí agora, ele pergunta a Samuel, Samuel, o que eu devo fazer agora? Aí Samuel, apresente seu exército para Deus.
Me espere por 7 dias, e então eu te direi o que você deve fazer para Deus. Tudo bem, ele vai e espera. Mas você acha que ele ficou muito tempo esperando? Ele ficou agoniado. Sabe quando a pessoa fica agoniada, quer fazer logo uma coisa, não quer esperar, quer fazer logo tudo assim nas carreiras? Às vezes até acaba saindo errado. Mas mesmo assim ela quer fazer nas carreiras. Saul foi a mesma coisa. Aí Jonatas, com aquela paciência, Jonatas disse: meu pai, seja paciente, meu pai. Espere Samuel chegar para lhe dizer o que você deve fazer. Quem sabe Samuel estava orando por Saul para ver o que é que Saul iria fazer, mas Saul estava todo agoniado lá, querendo fazer um sacrifício. Saul estava ali agoniado, querendo fazer aquele sacrifício ali, Saul todo agoniado. E aí agora ele prepara tudo. Quando ele vai queimar o sacrifício, Samuel olha lá e diz: não, isso aí está errado. Não, não, não. Isso está errado. Isso não está acontecendo. Será que eu estou enxergando bem? Ou será que eu estou ficando louco? Saul está fazendo um sacrifício desnecessário? Eu vou lá agora. Samuel foi lá. Samuel foi lá e disse: Saul, o que está fazendo? E Saul: eu estou fazendo um sacrifício. Meu exército teve fome. Os filisteus aumentaram em grande número. Você, Samuel, não estava aqui para louvar em meu nome? Aí agora Samuel disse: o que é que eu lhe falei? Espere. Seja paciente, espere. Aí Saul: mas eu tinha que fazer algo? Aí Samuel falou: você não obedeceu às ordens de Deus. Ele podia ter afundado o seu reinado para sempre. Você poderia, afundar. Você poderia afundar ali. Aí Saul: não. Eu vou falar com Samuel. Aí Deus pensando. Vamos fazer Deus pensando? Deus pensou assim: eu vou dar uma chance a ele. Eu vou dar uma chance a ele. Aí falou com Samuel: Samuel, vamos dar uma chance a Saul. Se ele falhar mais uma vez, agora eu rejeito para sempre. Não quero nem mais saber dele. Não quero nem mais saber dele. Aí pronto. Aí Samuel disse: olha, Saul, Deus te deu mais uma chance. Então, escute o que eu vou dizer. Os amalequitas estão aumentando em grande número. Eles são os inimigos de Israel. O líder deles, Agag, é um homem cruel, um homem perverso. Deus quer que você o elimine agora. Tudo bem, ele vai preparando todo o seu exército ali e vai em direção à cidade de Amaleque, a terra de Agag, e dos soldados deles ali. Que Agag era perverso mesmo. Aí agora ele vai lá. Você acha que ele matou o rei? Não. Mais uma falha. Mais uma falha. Aí ele só matou o exército. O rei lhe poupou a vida. Aí Deus: Samuel, como ele pôde fazer isso? Ele me rejeitou de novo. Ele me desobedeceu de novo. E agora? Ele me desobedeceu de novo. Outra vez Saul me desobedece. Outra vez. E agora? Agora eu vou rejeitar. Não tem mais jeito. E Deus rejeitou. Não tinha mais jeito. Pô, quer dizer, Deus havia
dado uma chance a ele. Ele tinha tudo para ter essa chance. Só porque ele falhou mais uma vez, não eliminou Agabe como Deus mandou, ele falha com Deus novamente. Ele falha com Deus novamente. Olha agora a situação. Os israelitas clamaram tanto por um rei. No capítulo 8 de 1 Samuel, os israelitas clamaram por um rei, fizeram aquele alvoroço com Samuel. Olha agora a situação do rei. Olha a situação do rei. Olha a situação desse rei. Veja a situação agora. Veja. Veja a situação. É a mesma coisa na igreja. Se uma pessoa está ali no cargo, está ali bem, fazendo tudo perfeito, e aí ela começa a ter um procedimento ruim, aí pega mal para a igreja. A pessoa está ali tão perfeitamente fazendo o trabalho de Deus e de repente o procedimento dela é ruim, pega mal para a igreja. É por isso que nós, da Igreja Adventista, se vemos que uma pessoa não está bem naquele cargo, a gente procura conversar, procura saber o que é que está acontecendo. Porque é uma coisa séria isso aí. Mesma coisa na igreja. Você está tendo que estar num cargo e daqui a pouco você começa a agir estranho. A gente tem que conversar, procurar saber o que é que está acontecendo, fazer aquela reunião. Como a gente faz na Igreja Adventista, a gente faz aquela reunião ali para procurar saber o que é que está acontecendo com aquela pessoa. Por que ela não está fazendo o trabalho de Deus certinho ali? Por que às vezes ela não está fazendo direito ali? O que está acontecendo? No que ela está errando ali no carro? É por isso que nós, da Igreja Adventista, não querendo ofender, né, que eu não estou aqui para ofender igreja nenhuma, certo? Por isso que nós, da Igreja Adventista, a gente procura saber o que é que está acontecendo com aquela pessoa, por que ela não está se sentindo bem ali no que ela está fazendo. O que está acontecendo? Por que ela está assim estranha? Não está naquela alegria? Porque quando uma pessoa é eleita para um cargo, ela fica alegre, ela faz tudo certinho ali, né? O pessoal até gosta, até elogia, né? E ainda fala até que ela fez para a honra e a glória de Deus. Mas aí chega um tempo que a pessoa não está mais fazendo certinho como ela fazia antes, o trabalho certinho. Às vezes a gente procura conversar, por que está assim? Por que está assim? Então a gente tem que ver se eu não estou me sentindo bem, se eu estou fazendo o meu trabalho e vejo que eu não estou me sentindo bem, estou assim meio desanimado, alguma coisa, alguém tem que procurar conversar comigo e dizer, Gessé, por que você está assim meio desanimado? Você que gosta tanto do cargo que você está, por que você está meio desanimado? Às vezes as pessoas desanimam. A pessoa desanima naquele cargo que ela está na igreja. Entendeu? Por isso que nós, adventistas, procuramos conversar. Ou também vocês de outras religiões, por aí, se vê que um irmão seu não está fazendo o trabalho certinho, está meio desanimado, procure conversar para ver o que está acontecendo. Saul foi a mesma coisa. Ele começou bem, mas depois ele começou a rejeitar. Às vezes as pessoas rejeitam a voz de Deus, os conselhos. Não, faça certinho aqui. Não faça errado, não. Mas às vezes ela rejeita. Não, tem que ser desse jeito aqui. Rejeitando a opinião de Deus, os conselhos. Saul fez a mesma coisa.
Deus deu um conselho a ele, os conselhos bons. Samuel deu tanto conselho, mas ele não ouviu. A mesma coisa uma pessoa hoje. Está na igreja, num cargo tão bom, fazendo tudo certinho. Daqui a pouco ela rejeita a voz de Deus. Não, 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 não. Eu vou fazer aqui certinho aqui. Não procura consultar a Deus. É por isso que às vezes tem consequências. Tem consequências. Não querendo desmerecer a igreja adventista, que é a igreja que eu tanto gosto, mas se uma pessoa que está nessa igreja adventista, ela tá na igreja adventista, tá ali, tá na igreja. Se ela é adventista ou outras igrejas, se ela está na igreja ali e depois começa a não ouvir os conselhos de Deus, tem consequências. Tem consequências. Tipo, o irmão da igreja, o ancião da igreja, está falando com você, não, rapaz, faça certinho, e você não ouve, você está rejeitando Deus. Porque o ancião é usado por Deus para te aconselhar a fazer tudo certo. Entendeu? Entendeu? Então, a gente venha fazer tudo certinho para Deus, não fazendo de qualquer jeito. Não fazendo de qualquer jeito. Né? Eu sei muito bem disso. Que eu sempre vejo ali que a pessoa está ali desanimada ali. Às vezes ela não ouve o conselho de Deus. Eu vejo, eu presencio muito. Mas não, tem que fazer certo. Se o ancião está falando para o seu bem, faça certinho. Faça certinho. Porque a pessoa ali, cristã, uma pessoa que está ali, né, tá na igreja ali, ela está te aconselhando a fazer tudo certinho ali, ó. Está dando uma opinião certinha, porque ali ele está sendo usado por Deus para lhe dizer, não, faça certinho, mas se você rejeita o conselho da pessoa, você está rejeitando a Deus. Então faça certinho conforme Deus manda. Não faça uma coisa sem consultar a Deus, porque isso é errado, isso é rejeição da palavra de Deus. Saul fez aqui uma coisa horrível. E olha o que ele queria fazer. Ele queria oferecer sacrifícios a Deus. E olha o que Samuel diz no verso 22 ao 35. Olha só o que Samuel está dizendo aqui. Olha o que Samuel está dizendo aqui. Porém Samuel disse, tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros. Porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e a obstinação é como a idolatria e cultos a ídolos do lar. Visto que rejeitaste a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti para que não sejas rei. Então disse Saul a Samuel, pequei, pois transgredi o mandamento do Senhor e dei ouvidos à sua voz. Né? As suas palavras, porque temi o povo e dei ouvidos à sua voz. Desculpe. Agora, pois, te rogo, perdoa-me o meu pecado e volta comigo para que eu adore o Senhor. Se eu errei aqui no verso aqui, me desculpe. É que eu fico meio nervoso às vezes. Porém, Samuel disse a Saul, não tornarei contigo, visto que rejeitaste a palavra do Senhor. Já ele te rejeitou a ti, para que não sejas rei sobre Israel. Virando Samuel para si, Saul segurou pela orla do manto, e este se rasgou. Então Samuel lhe disse, olha só que frase forte, o Senhor rasgou de ti o reino de Israel e deu ao teu próximo que é melhor do que tu. Também a glória de Israel não mente nem se arrepende, porquanto não é homem para que se arrependa.
Então disse Saul: pequei, honra-me, porém, agora diante dos anciãos do meu povo e diante de Israel, e volta comigo para que eu adore o Senhor teu Deus. Então Samuel seguiu a Saul e este adorou o Senhor. Vamos parar um pouco por aqui no 31. Veja aqui a situação dele agora. Ele achou que fazendo sacrifício, ele ia ser perdoado pelo pecado que ele cometeu. Mesma coisa. É uma pessoa hoje. Não adianta ela fazer o trabalho de Deus, tudo perfeito, se ela não busca a Deus. Não procura consultar para ver se o que ela está fazendo está certo. Muitas pessoas não procuram consultar a Deus. Vai logo fazendo as coisas, resolvendo os problemas, né? Sem antes consultar a Deus. E ela acaba sofrendo por isso, sofrendo as consequências. Porque em vez de consultar a Deus sobre aquilo que ela ia fazer, não, ela vai fazendo sem consultar a Deus. E Deus fala: adianta uma pessoa estar fazendo o trabalho, meu trabalho certinho, estar na igreja cantando, pregando, se não obedece a minha palavra? Não adianta eu estar na igreja cantando, pregando, se eu não obedeço a palavra de Deus. Eu estou rejeitando. E olha que em muitas igrejas adventistas eu tenho cantado muito, como eu falei para vocês, tenho pregado muito. Mas nada disso adianta se eu não obedeço a palavra de Deus. Eu estou o quê? Rejeitando. Veja aí a situação de Saul agora. Aí você que me pergunta, você que é adventista, ou que nunca foi de igreja nenhuma, me pergunta: mas por que Saul fez isso, hein? Por que ele não consultou a Deus antes? Por que ele fez tudo do jeito dele? Sabe por quê? Porque ele não estava preparado. Ele não estava preparado, amigo. Por isso que ele fez tudo do jeito que ele achou que tinha que fazer. Do jeito dele. Ele achou que ia ganhar alguma coisa poupando a vida de Agag. Matar Agag era a ordem de Deus. E ele rejeita. Samuel fica triste, mas que coisa! Deus havia me indicado este homem para ser rei. E agora este homem me rejeitou a Deus. E agora? Mas que tristeza para Deus! E foi uma tristeza para Deus mesmo. Deus ficou tão triste que se arrependeu. Deus ficou tão triste que se arrependeu de haver constituído Saul rei. Olha a situação deste homem. Olha agora. O povo se arrependeu também. O povo se arrependeu. Se arrependeu tanto que agora estava perdido aí o povo. Aí Deus falou: não, eu tenho que mudar essa situação. Olha agora. Não adianta você estar na igreja fazendo tudo certinho, cantando, pregando, evangelizando, se você não obedece à palavra de Deus, não coloca Ele em primeiro lugar. Você está na igreja em vão. Você está na igreja em vão. Não adianta você trabalhar para Deus certinho se você não obedece a sua palavra. Não adianta. Deus não quer que você faça o trabalho dele, tudo certinho, tudo direitinho. Ele quer que, além disso, você obedeça a palavra dele, porque não adianta você evangelizar certinho, fazer tudo perfeito para Deus, se você não obedece a sua palavra. Não adianta. É perder tempo. É perder tempo. A gente tem que fazer tudo certinho para Deus ali. Tudo direitinho, tudo certinho ali, certo? Obedecendo a Ele, porque Jesus está voltando. Ele quer que você obedeça constantemente. Busque em primeiro lugar.
Jesus está voltando. Será que Jesus vai levar os desobedientes para o céu? Claro que não, vai levar os obedientes. Pessoas que estão colocando ele em primeiro lugar, que colocam ele em primeiro lugar. Porque olha só o que diz Mateus 6,33. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Se você buscar a Deus constantemente, em primeiro lugar, muitas bênçãos vão ser acrescentadas na sua vida. Bênçãos maravilhosas vão ser acrescentadas se você obedecer a Deus. E olha a situação de Saul. Olha o que ponto ele chegou ali. Olha que ponto ele chegou ali. Olha que ponto ele chegou, meu amigo. Olha só a situação do rapaz aí agora. Você me pergunta, mas como pode ele ser o primeiro rei? Pois é, ele sendo o primeiro rei. Ele foi o primeiro e já estava dando mau exemplo. Olha isso. E aí, ele fala para Samuel, mas Samuel, eu pequei, eu dei ouvido à voz do povo, eu vou consertar este erro. Aí Samuel falou, não, Saul, é tarde demais. Você preferiu ouvir a voz do povo do que a voz de Deus. Por você ter dado as costas a ele, ele está dando as costas para você. Ele não quer que você governe Israel. Imagine aí. Você que está assistindo a novela Reis, levanta a mão quem está assistindo a novela Reis, levanta a mão aí. Olha a situação dele aí. Tudo isso vai acontecer nessa série que eu estou assistindo, Reis. Tudo isso que eu estou explicando para você vai acontecer. Veja agora a situação dele aí. O povo clamou tanto, fez aquele alvoroço. Olha o resultado. Olha o resultado. Né? Que tem pessoas que fazem aquele alvoroço, né, hoje. Não, vamos escolher essa pessoa para esse cargo aqui, mas quando vê, olha só a situação da pessoa. Olha a situação. A pessoa começa a fazer coisas desagradáveis a Deus, tendo um cargo importante na igreja. Olha só a situação da pessoa. Olha como é que fica a situação. Faz tudo, elege aquela pessoa ali, escolhida por Deus, mas depois de uns tempos para cá, a pessoa começa a fazer uma coisa que Deus não se agrada. Olha a situação aí. Veja a situação. Não pode ser assim. A gente tem que fazer tudo conforme Deus queira. Não tudo. Olha só. A situação. Olha a situação. Olha a situação desse rei agora. Imagine aí. Imagine. Você já imagina você no lugar de Saul. Você eleito rei. E agora? Você começa a ir bem. Olha depois a situação. Olha como é que fica a sua situação. Olha como é que fica. Olha a situação aí. E acontece, a pessoa está começando bem na igreja, no cargo ali, daqui a pouco ela começa a fazer uma coisa que não é agradável. Olha a situação da pessoa. Olha a situação. Então, meu amigo, que a gente não venha a ser igual a Saul, rejeitando a palavra de Deus. Porque tem muitos que têm cargo na igreja, mas quem sabe não coloca Deus em primeiro lugar. Não estou dizendo que é você, né? Mas quem sabe? Quem sabe? Quem sabe? Eu não sei, mas possa ser que surja uma pessoa que está ali certinho ali, fazendo tudo direitinho, mas quem sabe ela começa a fazer uma coisa que Deus não se agrada.
Olha aí a situação. Está na igreja há muito tempo. Olha aí. Você, meus amigos de outras igrejas, por aí, amigos de outras religiões, olha só a situação. A pessoa está ali, certinha. Daqui a pouco, olha o que acontece. Você que é adventista igual a mim, você está na igreja, vê uma pessoa, está ali certinha também. Daqui a pouco ela começa a fazer uma coisa desagradável a Deus. Olha a situação. Você que é adventista igual a mim e você que é de outra religião. Olha a situação dessa pessoa. Olha como é que fica a situação. Saul foi a mesma coisa. Não teve jeito para ele. Não teve jeito. Aí continua no verso 32 ao 35. Olha o que diz aqui. Disse Samuel: traz-me aqui Agag, o rei dos Amalequitas. Agag veio a ele confiante e disse: certamente já se foi a amargura da morte. Disse, porém, Samuel: assim como a tua espada desfilou mulheres, assim desfilhada ficará tua mãe entre as mulheres. E Samuel despedaçou Agag perante o Senhor em Gilgal. Então Samuel se foi a Ramá. Ramá era a terra dele, dos pais dele. Era a terra dos pais dele, né? E Saul subiu à sua casa, Gibeá de Saul. Gibeá era a terra de Saul. Nunca mais viu Samuel a Saul até o dia da sua morte, porém tinha pena de Saul. O Senhor se arrependeu de haver constituído Saul rei sobre Israel. Aí você me pergunta, eu não entendi, mas se Deus havia rejeitado Saul, por que Samuel agora tinha que estar com pena de Saul? Por que Samuel agora tinha pena de Saul? Eu também não entendi direito, mas Deus havia rejeitado? Deus havia rejeitado Saul? Agora Samuel está tendo pena? Eu também não entendia muito bem isso. Como é que pode isso? Como é que pode? Aí Deus também não entendeu, falou, mas Samuel, até quando, Samuel, você vai ter pena de Saul? Se eu já rejeitei. Muda essa história, Samuel. Você não pode ter mais pena de Saul, não. Saul já está rejeitado, eu já rejeitei. Ele já está no esquecimento. Imagine aí. Aí agora, Deus fala para Samuel. Samuel, vai à casa de Jessé. Jessé é meu xará, tá? Eu também tenho um nome bíblico na Bíblia, tá bom? Eu também fico feliz porque meu nome é bíblico. Imagine só, eu sou pai de um rei. Né? Eu sou filho de Obed. Eu sou neto de Ruth. Aí, tá vendo como é que eu sou? Pois é. Eu agora meu nome é bíblico. Tanto que eu sou da genealogia de Cristo. Olha aí. Meu nome está lá. Jessé também foi da genealogia de Jesus. Olha aí. Eu sou da genealogia de Cristo. Olha aí. É maravilha, né? Bem, e aí ele vai lá até a casa de Jessé. Vai lá. E aí ele foi lá. Jessé apresentou os seus 7 filhos. Com Davi eram 8, né? 7 filhos. Davi não estava. Aí apresentou. Esse aqui é Eliabe, meu filho mais velho. Aí Samuel disse, esse homem aí tem jeito de rei. Aí Deus, não, Samuel, não olhe o seu tamanho nem a idade, porque o Senhor não vê como os homens vê. Os homens olham a aparência externa, mas eu, Senhor, vejo o quê? O coração. Deus não se importava com a aparência externa, Deus se importava com o coração. Deus queria ver um homem de um coração puro para ser o rei de Israel. Saul não teve esse coração puro. Ele começou bem, mas depois o seu coração começou a se encher de maldade.
E olha aí o que aconteceu. Aí Jessé apresentou seu outro filho, Abinadab. É cada nome mesmo. É cada nome, Abinadab. Aí Deus falou, também não é esse. Então é Samar. Aí ela já é mais bonito, Samar. É quase o nome de um amigo meu, Samir. É quase o nome de um amigo meu, Samir. Só que não era Samar também. Aí apresentou todos os 7. Aí falou, Samuel disse, acabaram os seus filhos, né? Não, ainda tem Davi, mas Davi não passa de um garoto, não, mas mesmo assim, traga-o até aqui. Mandaram buscar Davi. A sua mãe foi lá buscar. E aí, Davi chega lá. Samuel fica sorridente. E aí Deus fala, olha Samuel, Davi é o meu escolhido para ser o rei de Israel. Unja um novo rei de Israel. Davi tinha seus 17 anos de idade. Davi tinha apenas 17 anos, e agora já tem uma responsabilidade muito grande. Só que ele só ia ser rei depois da morte de Saul. Saul ainda estava vivo ainda. Mas logo Saul não ia demorar. Tanto que Saul, quando Davi foi ungido, ele disse assim para Deus. Olhou para cima e disse, Deus não pode fazer isso comigo. Eu sou o rei de Israel. Ele achou que Deus não podia rejeitar. Mas Deus podia sim rejeitá-lo. Deus tinha essa autoridade de rejeitar Saul como rei. Saul não tinha mais jeito. Saul não tinha mais jeito como rei de Israel. Ele agora estava sendo rejeitado por Deus. Para Saul, não teve jeito mais. Acabou para ele. Acabou. Agora Davi foi escolhido. Saul ficou atormentado com o espírito mau. Começou a gritar, né? Não me persegue, me deixe em paz. Ele achou que os inimigos estavam perseguindo ele. Ele pegou a espada e ia matar um inimigo que nem estava ali. Ele estava atormentado mesmo. Só que aí Joabe, que era primo de Davi, lembrou que Davi tocava harpa. E foi até a casa de Davi. E disse, Davi, o rei está precisando de um músico que toque harpa para ele. Ele está atormentado com espírito mau e agora ele precisa de um músico. E aí agora Davi vai lá. Davi vai lá. Aí Saul até duvidou e disse, Davi, você sabe tocar essa harpa aí? Aí Davi falou, eu sei, se Deus me inspirou, eu sei, minha mãe me ensinou. Aí Davi começou a tocar a harpa e a citar o Salmo 23, entre outros salmos também. Aí agora o espírito de Saul cessou, por enquanto. Aí Golias estava lá fazendo aquele alvoroço. Os homens de Saul não teve coragem. Saul até duvidou que Davi poderia matar Golias. E Davi pegou simplesmente 5 pedras, pegou a funda e pegou a pedra. Girou e ainda falou assim, Deus guie minha mão para que eu acerte no alvo. Deus guiou aquela pedra. Aquela pedra, Deus direcionou até a testa de Golias. Porque Golias amaldiçoou a Deus. E Deus agiu ali. E Golias ali foi morto. Davi pega a espada e corta a cabeça de Golias. Aí Saul, rapaz, Deus está ali com aquele jovem. Como aquele jovem conseguiu fazer isso? Como? É impossível ele fazer isso.
Saul duvidou da capacidade de Davi. Imagine você aí agora, ele duvidar da capacidade de Davi. Imagine você. Aí agora, Davi foi mandado para outras guerras e sempre vencia essas guerras. Aí quando Davi voltava, isso causou uma inveja de Saul, em Saul. Que aquele mesmo espírito que estava em Saul voltou de novo e ainda voltou pior. O espírito de Saul, que estava com Saul, ainda voltou pior. Pior do que estava. Imagine aí agora. Ele agora sentiu uma inveja de Davi. Ele achou que Davi era inimigo mortal dele. Ia pagar com a vida. Ele estava disposto a matar Davi, porque Davi era o novo ungido do Senhor. Saul mandou 3.000 homens, foi com 3.000 homens para matar Davi. Davi havia se escondido em um outro lugar. Davi foi lá com Joabe, seu primo. Foi até lá. Olhou ali Saul. Joabe deu a espada para Davi. E Joabe falou: a oportunidade está na sua mão. Agora você vai ter que fazer isso. Aí ele vai. Quando ele aproxima a ponta da espada ali, ele: não vou fazer isso não. Eu não tenho coragem para fazer isso. Aí Joabe falou: se você não tem coragem, então deixa que eu faço. Aí Davi: não, você não vai matar aquele a quem Deus escolheu. Não, você não pode fazer isso não. Vai chegar o seu dia de morrer, mas não vai ser morto por mim. Nisso Saul acordou assustado. Ele disse: Abner, Davi esteve aqui. Aí Abner: não, o senhor deve estar sonhando. Não, mas Davi esteve aqui, eu tenho certeza. Aí Davi disse. Aí Davi, lá de cima, que a caverna era muito alta, disse: Abner, você não fez um bom trabalho para agradar o seu rei. Abner: o quê? Eu? Aí Davi termina dizendo: onde foi que algum dia eu desejei o mal para o seu rei? Disseram para que eu matasse, mas eu não fiz. Eu não vou levantar minha mão contra Saul. E aí Davi fala: eu cheguei bem perto de você. Agora você vê que não há maldade entre você e o meu coração. Eu não pequei contra você, mesmo que você, Saul, tenha mandado me perseguir e tirar a minha vida. O Senhor vai julgar nós dois. A maldade vem dos maus, mas a minha mão não vai se levantar contra você. Foi aí que Saul pediu perdão a Davi e disse: Davi, eu não deveria ter feito isso. Deus o abençoe, você vai ser o rei. E aí Davi falou: eu te perdoo. Depois da morte de Samuel havia sido morto há 6 meses. Depois da morte de Samuel, Saul estava fazendo suas orações a Deus, mas só que Deus não respondia. E aí Jonatas, né, diz assim para o seu pai: olha, os filisteus estão atacando Israel. Devemos abandonar Gibeá ou então ir avante com esses filisteus. Aí Saul: como eu posso decidir o que fazer se eu não consigo consultar ao meu Deus? Aí Saul: eu já sei, só aquele que fala com Deus pode me dar certeza do que fazer. Aí Jonatas pergunta: mas quem é esse, meu pai? Aí Saul falou: Samuel. Aí Jonatas: meu pai, Samuel já está morto há 6 meses e o senhor ainda quer consultar Samuel? Aí Saul: eu já sei, eu vou consultar uma médium de Endor para ela trazer Samuel de volta. Aí Jonatas: meu pai, você não pode fazer isso.
Aí Saul, eu não posso. Meu exército está à beira da morte. E eu preciso de conselhos e ele fala com Deus. Aí Jonatas, mas isso é pecado, meu pai. Não pode. Aí Saul, então eu vou pecar, mas pelo menos eu fiz as pazes com Deus. Imagina aí agora. Imagine aí agora. Ele achou que ia fazer as pazes com Deus. Veja a contradição dessa história. Ele ia fazer as pazes com Deus. Ele foi disfarçado como viajante, não foi como rei. Porque se ele fosse como rei, a feiticeira ia reconhecer. E aí ele vai como um viajante de um país qualquer. Chega lá. Aí cumprimenta a feiticeira. Boa noite, feiticeira. Boa noite. Assim, numa noite como essa. Ele chega lá. E diz, eu soube dos seus poderes. Pode me trazer de volta um conhecido meu? O que ela pensou? Você enlouqueceu? O rei Saul de Israel proibiu estas práticas. Aí ele fala para ela, garanto que você não vai ser punida por esse Saul. Como? Como? Ele achou que Saul era um outro homem, não era ele? Imagine agora, olha só que confusão ele fez ali. Olha a confusão que ele fez. Aí ela começa a fazer aquele trabalho dela ali. Aí agora, vem de lá. Samuel. Você pensa que foi Samuel? Não. Ali foi Satanás encarnando no corpo de Samuel. Ele fez isso no Éden. Você lembra que eu falei? Com Samuel não foi diferente. Aí, olha só a última profecia de Samuel. A última. Deixa eu deixar aqui meu marca-página. Aí. A última profecia de Samuel para Saul. Veja. Olha o que diz aqui. Como verso 18 ao 20. Do capítulo 28, do 18 ao 20. Anote aí 1 Samuel 15, do 22 ao 35. E anote agora 1 Samuel 28, do 18 ao 20. Primeiro pecado dele foi rejeitar a palavra de Deus. O segundo foi consultar a feiticeira. Olha o que Samuel diz para ele aqui. Como tu não deste ouvidos à voz do Senhor, que não executaste o que ele, no furor da sua ira, ordenou contra Amaleque, por isso o Senhor te fez hoje isto. O Senhor entregará Israel contigo nas mãos dos filisteus. E amanhã tu e teus filhos estareis comigo, e o acampamento de Israel o Senhor entregará nas mãos dos filisteus. De súbito caiu Saul, estendido por terra, e foi tomado de grande medo por causa das palavras de Samuel. E faltava-lhe forças porque não comera pão todo aquele dia e toda aquela noite. Olha a situação. Olha a situação. Ele agora estava sendo rejeitado. Ele queria que Samuel aconselhasse a matar os filisteus, né? Desse um conselho para o que ele deveria fazer em relação aos filisteus. Quase a palavra não sai aqui. Só que Samuel falou, eu não posso fazer nada por você. Eu não posso fazer nada por você. Deixa eu colocar aqui o fundo musical. Depois eu coloco o fundo musical. Eu não posso fazer nada por você. Eu vou colocar o fundo musical, mas depois eu coloco. Eu não posso fazer nada. Porque você rejeitou a palavra de Deus porque você quis. Se você não tivesse rejeitado a palavra de Deus, isso não ia te acontecer.
isso não ia te acontecer. Isso não ia te acontecer. Agora, olha a situação. Olha a situação de Saul. Rejeitado por Deus. E ainda Samuel disse, o reinado de Israel é de Davi, você gostando ou não. Nada você pode fazer para impedir. Olha a situação dele agora. E ainda termino com o capítulo 31, dos versos 4 ao 6. Então disse Saul ao seu escudeiro, arranca-te a tua espada e atravessa-me com ela, para que porventura não venham estes incircuncisos e me transpassem e escarneçam de mim. Porém seu escudeiro não quis, porque temia muito. Então Saul tomou a espada e se lançou sobre ela. Vendo, pois, seu escudeiro que Saul já era morto, também ele se lançou sobre a sua espada e morreu com ele. Morreu, pois, Saul, seus 3 filhos e seu escudeiro, e também todos os seus homens foram mortos naquele dia com ele. Olha só a situação que ele chegou. Olha a situação que ele chegou. E muitas pessoas chegam a isso quando vê que Deus não ouve as suas orações por conta de um pecado que ela praticou que é imperdoável. Ela comete o suicídio. Olha só o que aconteceu com Saul. Olha só a situação. Olha a situação deste homem. Por ter rejeitado a palavra de Deus. Olha onde ele chegou ali. E hoje não é diferente. Quando uma pessoa pratica um pecado contra o Espírito Santo que é imperdoável, ela chega ao nível de até se matar por conta disso, por não haver solução. Mas tem solução sim. É você pedir perdão a Deus e não voltar a fazer. É isso que você tem que fazer. Não voltar a fazer de novo. É você. Se você pecou contra Deus uma vez só, peça perdão. Ele vai te perdoar. Mas, ele diz, vá, mas não peque mais. Ele não diz, vá e continue fazendo. Não. Ele diz, vá e não peques mais. Se Saul pedisse perdão a Deus ali, se arrependesse de coração mesmo, ele não ia ser rejeitado. Que nesta noite, você, meu amigo, que é adventista e que é de outra religião, você que é adventista como eu, que você venha sempre obedecer a palavra de Deus ali, constantemente. Que você venha ali, está buscando ele em primeiro lugar. Que a gente venha ser igual a Samuel, não igual a Saul. Que a gente venha ser iguais a Samuel, ser igual ali a Samuel, não igual a Saul, que foi desobediente à palavra de Deus. Sabe por que Samuel matou Agag? Porque se Samuel não matasse Agag, ele rejeitava a palavra de Deus. Que a gente nunca venha rejeitar a sua palavra. Porque não adianta você estar na igreja fazendo tudo para Deus perfeitamente se você não obedece a sua palavra, rejeita. Que a gente venha constantemente obedecer a palavra do Senhor. Que a gente venha estar ali buscando ele em primeiro lugar. Davi lamentou a morte de Saul.
Porque Davi teve compaixão, perdoou. E você pergunta, mas por que ele fez isso? Porque ele perdoou. Davi não guardou rancor. Que a gente venha obedecer constantemente a Bíblia, a palavra de Deus. E na segunda-feira, esse programa de segunda a sexta, amanhã eu estou na igreja, domingo eu estou de folga. Mas na segunda-feira eu vou falar sobre o amor de Deus. E na terça eu vou dar continuação falando sobre o amor aos irmãos. Que Deus abençoe você. Que você possa, você, meu amigo, que é adventista, ou de outra religião, ou que não seja religião nenhuma, que você também possa obedecer a Deus, mesmo você não sendo cristão, mas que a gente vê estar obedecendo. Se Deus te orienta a uma coisa, faça. Faça. Obedeça a sua palavra. Deixa eu colocar aqui o fundo de novo. Que você possa estar me obedecendo. Vimos a situação de Saul. Vimos como ele rejeitou a palavra de Deus. Nunca na sua vida rejeite a palavra de Deus. Se o Espírito Santo está te orientando, obedeça. Não o rejeite. Porque é horrível uma pessoa ser rejeitada por Deus. É horrível uma pessoa ser rejeitada por Deus. É horrível. Para Saul foi horrível ser rejeitado por Deus. Imagine aí agora. Davi também pecou. Mas Davi, ele se arrependeu. E não voltou a fazer mais aquele mesmo pecado. Imagine aí. Davi fez diferente de Saul. Saul não se arrependeu, mas Davi se arrependeu. Eu sei que a gente acha que Deus nunca vai nos perdoar, mas Deus perdoa sim. Mas ele disse, vá e não peques mais. Jesus fez isso com Maria Madalena. Maria Madalena pecou, mas Jesus falou assim, onde estão os teus acusadores? Ela, eu não sei, Senhor, ninguém te condenou? Ela disse, não, Senhor. Jesus fala, eu também não te condeno, vá, mas não peque mais. Jesus não falou, vá e continue fazendo. Ele disse, vá, mas não peque. Vá, mas obedeça a minha palavra. É simples. Olha, obedecer a palavra de Deus não é tão difícil. Não é tão difícil. É uma coisa fácil. Para Saul, ele achou que foi difícil obedecer a palavra de Deus. Mas não foi. Samuel só pediu, obedeça a minha palavra, homem de Deus. E ele achou que era difícil. Davi achou que era uma dificuldade. Saul achou que era uma dificuldade. Saul achou que era uma dificuldade obedecer a palavra de Deus. Samuel alertou tanto, mas tanto. Mas não adiantou de nada. Não adiantou de nada. Olha a situação desse homem agora. Olha a situação desse homem. Olha a situação dele agora. Olha que ponto Saul chegou. Veja agora. Que a gente possa obedecer a palavra de Deus constantemente e não rejeitar. Que Deus abençoe você. E que você possa cada dia obedecer a palavra de Deus. Oremos.
Obrigado, Senhor, por mais uma mensagem. Que nós viemos obedecer a tua palavra e ser iguais a Samuel. Personagem que obedeceu a tua palavra, não como Saul, que foi desobediente. Me capacite para segunda-feira, para mais uma mensagem. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe você. E que você possa cada dia mais obedecer a sua palavra. Deus abençoe você e até segunda-feira. Tchau, pessoal.